No mundo antigo, quando as civilizações começam a desenvolver suas religiões, eles começam a ter locais que eles chamam de sagrados, quer sejam templos ou palácios reais. E para proteger esses lugares sagrados, eles começam a criar uma coisa muito interessante, que são criaturas mitológicas que protegem esses lugares. Por exemplo, no Egito. No Egito a gente tem a esfinge, que fica bem em frente às grandes pirâmides. A esfinge é um ser híbrido, ela tem um corpo de leão, uma cabeça humana, etc. e tal, e ela ficou muito popular no conto grego de Édipo. Diz esse conto que na época do rei Creontes, uma esfinge chegou lá na cidade de Atenas, na Grécia, e começou a destruir tudo. E ela só pararia se alguém decifrasse o enigma dela. Aí o rei Creontes, apavorado, ele oferece o próprio trono para quem conseguisse fazer isso. Aí o jovem Édipo consegue derrotar a esfinge que pula de um abismo. Aí ele se casa com a rainha Jocasta. Depois ele descobre que Jocasta era sua própria mãe. Aí ele arranca os próprios olhos e ela acaba se matando por causa disso. Mas entre os gregos ficou muito popular a mitologia da esfinge. Tanto que o próprio nome esfinge vem dos gregos, para quem não sabe. Só que os outros povos também tinham suas criaturas mitológicas, porque eles acreditavam que era uma forma de você proteger os locais sagrados. Porque você coloca medo numa população mais humilde, que fica com medo dessas criaturas. Por exemplo, esse mito da esfinge, é daí que surge aquela expressão decifra-me ou devoro-te. Porque as pessoas ficavam com medo, se elas se aproximassem da esfinge, a esfinge poderia ganhar vida e devorar eles todos. Nos outros povos, como por exemplo na Síria, nós temos, por exemplo, o Carube, enquanto que em outros povos vizinhos nós temos o Lamassu, ou algo assim do tipo. O Carube é o que inspirou o querubim da Bíblia. Carube é um termo sírio para uma criatura híbrida, alada, que protege os palácios dos reis. Quando foram descobertas aquelas antigas cidades da Mesopotâmia, como do rei Arsunipal, ou algo assim, é um nome meio difícil de falar, mas é algo assim parecido. Arsunipapal II, ou algo assim, foram encontradas várias esfinges, várias carubes, que são seres alados. Às vezes um corpo de um leão, às vezes um corpo de boi, às vezes a cabeça de um leão, às vezes a cabeça de um boi, às vezes a cabeça do próprio rei, porque o rei também era considerado um protetor da cidade. E mesmo na entrada do palácio nós vimos essas criaturas esculpidas na pedra, mostrando que aquele palácio era protegido por criaturas aladas. Assim o povo sabia sua condição de inferioridade com relação ao rei e não ousaria atacar os palácios reais. E é assim que começam a surgir essas criaturas dentre esses vários povos do mundo antigo. Na Bíblia, os hebreus também absorvem essa cultura dos carubes em alguns momentos. Primeiro na questão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 2 querubins alados, seres alados cuja asa tocava um do outro. A Bíblia não escreve como era a forma física desses querubins, mas nós imaginamos que poderiam ser semelhantes a esses querubins assírios. Até porque a forma humanoide dos querubins ela só vai evoluindo mais para frente. Mas antigamente eram formas mais híbridas de criaturas animalescas. Como a gente pode ver, por exemplo, em Ezequiel. Ezequiel vê seres com asas, com olhos para tudo que é lado, que voavam em todas as direções, cheio de rodas dentro de rodas, ou seja, sempre criaturas híbridas. E na Arca da Aliança era comum, porque no mundo antigo, quando se fazia um tipo de arca assim considerada sagrada, eles colocavam sempre algum tipo de divindade em cima da arca, como os egípcios, que colocavam um tipo de um chacal, que também era um protetor na cultura egípcia, de coisas sagradas. Os hebreus colocavam querubins, mas a origem desses querubins com certeza vem desses povos anteriores. Pode ser do Egito, Síria, ou algum daqueles povos que os hebreus tinham contato. Também nós temos no Éden, né? Quando Adão e Eva é expulso naquela narrativa mitológica, Deus coloca um querubim com uma espada de fogo para guardar o Éden, mostrando que aquela região do Éden era um local sagrado e o homem não podia se aproximar mais dali. Por isso que nós vemos a figura ali de um querubim protetor, guardando aquela região. E por fim nós temos também em Ezequiel, no capítulo 28, a menção do querubim se referindo ao rei, né? A um rei orgulhoso, o rei da Síria. Por que ele usa essa expressão? Tu eras o querubim ungido para cobrir, não sei o quê. Porque o rei também era um protetor do povo. Então o rei muitas vezes usava esses títulos para si mesmo. Olha, eu sou um carube, eu sou um protetor do povo. Por isso que o profeta Ezequiel usa essa expressão, num sentido até de zombaria, né, com ele, dando a entender que ele achava que ele era um deus, mas na verdade ele era só um homem e que estava indo à perdição, que estava indo para a sua queda. Por isso que ele usa aquela expressão querubim. Depois do Novo Testamento, depois da formação da igreja, esses seres acabaram sendo mistificados, principalmente pela igreja, quando as pessoas começaram a entender que esses seres, por serem alados, por terem asas, seriam seres espirituais. É o que nós chamamos hoje de anjos. Então muitas pessoas começaram a fazer estudos baseados nessa reinterpretação que deram para esses seres,
que eram seres mitológicos, protetores de locais sagrados. Então, quando você vê, por exemplo, passagens que tem anjos na Bíblia, geralmente ela está se referindo a locais que eram considerados sagrados. Como, por exemplo, no sonho de Jacó. Ele sonha com uma escada que ia para o céu e tinha um anjo subindo e descendo. Aquilo estava indicando para ele que aquele local que ele estava era sagrado. Tanto que quando ele acorda, ele faz um altar de pedra e ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele acredita que é um lugar que Deus estava. Só que na mitologia evoluída, ressignificada, hoje as pessoas acreditam que esses seres que surgiram nas mitologias do mundo antigo são seres espirituais. São seres que vivem com Deus no céu ou em algum mundo espiritual e são seres alados. Mas na verdade, anjos, ele tem só uma origem mitológica. Eles eram criaturas mitológicas, híbridas, e depois foram ganhando formas mais humanoides apenas. Mas continuam sendo os mesmos seres. E tem pessoas que fazem estudos, tem pessoas que se denominam angiologia, né? Criou até se uma ciência em torno disso, mas na verdade o anjo nada mais é do que uma evolução desses seres. Eu sei que vocês vão dizer que na Bíblia tem lá, por exemplo, o arcanjo Miguel, ou tem, por exemplo, o anjo que apareceu para José e Maria, não sei o quê, mas na verdade eles são meramente uma visão mais helenística de algo que já era comum no mundo antigo. Porque para os gregos era mais poético e mais bonito que os anjos fossem figuras mais humanoides. Então eles davam essa visão um pouco mais humanoide para esses mesmos seres do Velho Testamento. E para finalizar o vídeo, eu já tenho um vídeo aqui que eu fiz com captura de tela, tá mostrando os termos, tudo bonitinho, explicando o que são anjos na Bíblia, tá? Anjos na Bíblia são ou seres humanos de verdade, que eram pessoas que eram chamadas de mensageiros, né? Malach, ou no plural Malahim, ou eram muitas vezes aparições em sonho, por causa dessas criaturas mitológicas. Ele é uma evolução dessas criaturas, e muitas vezes quando ele aparece na Bíblia, ele só aparece em sonhos, nunca pessoalmente. Por quê? Porque aquilo era a imaginação do autor ou do personagem que o autor está escrevendo. Nada mais que isso, tá bom? Tá aí, galerinha, gostou do vídeo? Deixa um like, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.